Artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar o veículo. Inciso 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 2. Afastado da guia da calçada, meio-fio, de 50 cm a 1 metro. Infração: leve. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 3. Afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 metro. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração: gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 6. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tempos de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 7. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração: leve. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 8. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, da vaizars de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 9. Onde houver guia de calçada, meio-fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 10. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 11. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 14. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 15. Na contramão de direção. Infração: média. Penalidade:
multa. Inciso 16, em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 17, em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. Infração leve. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 18, em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido estacionar. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 19, em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa, proibido parar e estacionar. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 20, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º, nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º, no caso previsto no inciso 16 é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182 do Código de Trânsito Brasileiro. Parar o veículo. Inciso 1, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média. Penalidade, multa. Inciso 2, afastado da guia da calçada, meio-fio, de 50 cm a 1 metro. Infração leve. Penalidade, multa. Inciso 3, afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 metro. Infração média. Penalidade, multa. Inciso 4, em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração leve. Penalidade, multa. Inciso 5, na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração grave. Penalidade, multa. Inciso 6, no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e davais de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração leve. Penalidade, multa. Inciso 7, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração média. Penalidade, multa. Inciso 8, nos viadutos, pontes e túneis. Infração média. Penalidade, multa. Inciso 9, na contramão de direção. Infração média. Penalidade, multa. Inciso 10, em local e horário proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido parar. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 183 do Código de Trânsito Brasileiro. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso.
infração, média. Penalidade, multa. Artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar com o veículo. Inciso 1. Na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. Infração, leve. Penalidade, multa. Inciso 2. Na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Infração, grave. Penalidade, multa. Inciso 3. Na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. Infração, gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 185 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Inciso 1. Na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Inciso 2. Nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar pela contramão de direção em. Inciso 1. Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração, grave. Penalidade, multa. Inciso 2. Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1. Para todos os tipos de veículos. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 188 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 190 do Código de Trânsito Brasileiro. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração, grave. Penalidade, multa.